Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais nessa noite reunidos para o prosseguimento do estudo do Livro dos Espíritos. Antes do início, eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, da mentora Joana de Ângeles. Considero o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. Um homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Então, nós agradecemos ao Senhor, aos mentores espirituais da Casa de Ibirajara, aos mentores de todos nós, a Maria Santíssima, mais uma vez essa possibilidade de estarmos no trabalho do bem. Então, nós vamos hoje seguir o capítulo, nós estamos no capítulo 9, que fala sobre as leis morais, e na parte terceira do Livro dos Espíritos, e que nós estamos seguindo no estudo da lei de igualdade, que é uma das leis naturais, E é interessante que esse capítulo, apesar de falar da lei de igualdade, ele começa com a igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas e a prova da riqueza e da miséria, que é o que hoje nós vamos abordar nas questões 814 e 816. Então, nós vamos começar com a primeira questão da prova de riqueza e de miséria, que é: por que Deus concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria? Então, a primeira questão é como Kardec coloca a questão: concedeu. Então, ele permitiu, ele deu a algumas pessoas a riqueza e o poder, e concedeu a outras a miséria. Então, na realidade, quando a gente vê o concedeu, isso pode sugerir que existe uma concordância de Deus com as provas da riqueza e com a prova da miséria. Então, existe uma concessão, é permitido a cada um, no seu planejamento espiritual, solicitar a passagem por essas provas. E Deus vai conceder ou não, porque não necessariamente todas as vezes que nós solicitamos provas e expiações, elas nos são concedidas, porque existe um critério de justiça, de misericórdia, de identificar ainda a não preparação para essas provas. E Deus não dá nenhuma prova, nenhuma expiação que nós não consigamos caminhar com elas. O fardo não pode ser mais pesado que a nossa capacidade. Não existe nenhum intuito da espiritualidade que nós falhemos nas nossas provas, nos nossos desejos, no nosso desejo de progresso. E qual é a resposta dos espíritos? Para experimentá-los de modos diferentes. Então, na realidade, a gente sabe que nossas encarnações tem vários aspectos, e vários momentos. E esses aspectos e momentos e tarefas são diversas, exatamente para que nós possamos passar por um leque maior de experiências para poder ter sucesso no final. A gente tem que ter em mente que nós caminhamos no aprendizado por tentativa e erro. Nós tentamos fazer de uma forma, ou acertamos ou erramos. E o progresso vai acontecer no entendimento do sucesso e das falhas, principalmente das falhas, da correção de rumo. Para nós para novamente não nós errarmos nas mesmas etapas das nossas provas, e que muitas vezes acontece. Então ele fala, além disso, como sabeis,
essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, aqui está a resposta da concessão, né? Muitas dessas provas são solicitadas pelo espírito quando estamos no estado de erraticidade, quando estamos no plano espiritual. Então, solicitamos as provas, elas são concedidas, mas frequentemente nós sucumbimos a ela, né? Nós não conseguimos executar com sucesso todas as provas solicitadas, mas com certeza já conseguimos cumprir uma parte das tarefas. Né? No livro de André Luiz, ele fala sobre os completistas, né? Que são uma parcela muito pequena dos espíritos que encarnam, tem uma proposta reencarnatória e cumpre todas essas etapas dessa proposta reencarnatória, que são os espíritos completistas. Mas a grande maioria sucumbe diante as provas, né? Pelas dificuldades, pela ainda incapacidade, às vezes por programar uma prova que ainda não está plenamente eficiente, mas que a espiritualidade julga que é possível de vivenciar aquela prova, mas tudo isso a gente tem que pensar que é um aprendizado. Né? Nós tiramos os grandes aprendizados também dos nossos erros, exatamente para podermos corrigir o rumo. E aí Kardec, quando sempre, né, pergunta, às vezes ele em textos, em perguntas anteriores, ele já abordou esse assunto. Então esse assunto da programação das provas anteriores, que abordamos aqui no slide anterior, ele já tinha falado na pergunta 258, onde ele perguntou: quando na erreticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, quer dizer, quando está na erraticidade, o espírito, né, tem a consciência e prevê o que vai acontecer. Bom, e a gente pensa na resposta anterior, né, que se nós tivéssemos essa certeza, né, essa previsão do que ia acontecer, nós não escolheríamos talvez algumas provas, estando ciente pela nossa consciência e previsão que nós não conseguiríamos, né? Então todos nós encarnaríamos e seríamos completistas, passaríamos pelas provas a quais solicitamos. Mas isso poderia trazer o quê? Uma acomodação, né? A gente vai ver mais na frente numa outra pergunta. Vai trazer uma acomodação. Bom, eu vou pedir uma prova que eu consiga para mim sempre ter sucesso. Mas aí talvez isso impeça também a progressão, que isso vai trazer uma acomodação no nosso comportamento, né? Na necessidade que muitas vezes, apesar de tudo, nós temos que arriscar para ter uma evolução, né? A gente quando conversa, algumas pessoas já viu, a gente volta para a etimologia da palavra pecado, né? Pecado é errar, vem de errar o alvo, né? E a gente há de convir que nenhum arqueiro projeta no plano dele que ele vai atirar uma flecha e errar o alvo. Mas muitas vezes erra. E muitas vezes esse erro é o que acarreta a facilidade no próximo lançamento de acertar. Porque ele vê a distância, ele vê a direção e faz as correções. E essa é a nossa proposta, né? Muitas vezes nós erramos o alvo, programamos de acertar um alvo, erramos esse alvo. Por quê? Porque a gente não tem a previsão e consciência do que vai fazer totalmente, né? Então, a gente vai voltar depois para focar esse alvo já ciente da distância, da direção, da influência do vento, como qualquer arqueiro, para tentar acertar esse alvo. E quando eu digo alvo, é acertar o que nós desejamos nas nossas provas reencarnatórias. E aí os espíritos respondem, né? O espírito, né, ele próprio escolhe o gênero de provas
que há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. Então, na realidade, não você escolhe o gênero, né? Mas não é uma escolha do que vai acontecer, é uma visão geral. E como você escolhe o gênero, muitas vezes existe, mesmo durante o período encarnatório, uma modificação desse caminho que facilita alcançar o objetivo, mas muitas vezes também a gente pode tomar caminhos que dificulta de alcançar o objetivo. Mas a gente não escolhe a prova, nós escolhemos o gênero da prova, né? Então, por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher e é respeitado. Quando nós não temos capacidade de decisão, uma visão clara de tudo que pode acontecer, os nossos mentores espirituais, nosso anjo da guarda, nos orientam um caminho mais correto a tomar, mas de forma alguma eles impõem a opinião deles, o desejo deles, mesmo vendo à frente que a gente não vai ter sucesso, porque vai ser sempre respeitado o livre-arbítrio. E aí na 258A fala: não é Deus, então, quem impõe as tribulações da vida como castigo? Né? Então, isso Kardec já pergunta, né? E seria, né? Esse é aquele Deus que a gente pensa, né? Pensava antigamente, que a gente já não pensa mais, que está com o dedo apontado para a gente, né? Que está tomando conta da gente, apesar de todas as realizações, todo o trabalho que ele tem, ele ainda continua trabalhando, provendo, crescendo, ele estaria preocupado com cada espírito e impondo tribulações. Quer dizer, a reencarnação não é punição, não é um castigo, é um refazer de caminho. Né? Esse Deus que acredito que ainda põe tribulações no nosso caminho, é aquele Deus antigo, aquele Deus punitivo, aquele Deus que funciona através do medo. E aí os espíritos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, evidente. Por isso que ele fala, né? Todas as provas, mesmo livre-arbítrio, quando são obtidas, é evidente que tem a permissão de Deus, né? Que é aquela concessão do início, né? Porquanto Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Agora, e de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus deixa-lhe inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que esses tiverem, né? Então, nós pedimos, solicitamos, nos é concedido, mas a responsabilidade de tudo correr bem ou de não correr tão bem assim é nossa, né? Não adianta, ao final de algum fracasso nosso, nós imputarmos a responsabilidade a Deus, né? Ele nos concedeu a prova que solicitamos, vendo que nós éramos capazes. Nós exercemos o nosso livre-arbítrio, decidimos nossos caminhos. Se falhamos, com certeza a responsabilidade é nossa e as consequências também serão nossas. Então não existe, né, esse Deus impondo as tribulações nas nossas vidas. Nós que, por muitas vezes, caminhamos por caminhos diversos aos indicados e nos expomos a essas tribulações. Então nós vamos seguir agora a pergunta 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Né? Com a nossa visão, né, limitada, como a gente, né, no momento reencarnatório, a gente pode ter um viés de análise de qual a prova será mais difícil. Mas isso é porque ainda estamos encarnados, o óculos que a gente utiliza para ver ainda é um óculos com uma lente que não consegue captar todas as informações que existem. Então, muitas vezes a gente vê de forma limitada. O que os espíritos respondem? Todas duas são difíceis, né? Todas duas provas são terríveis para o homem. São, no tanto, uma quanto a outra. Por quê?
A miséria provoca as queixas quanto à providência, né? As lamentações, por que isso aconteceu comigo, por que eu vim passear nesse local, por que eu passo por todas essas dificuldades, né? Por que o vizinho não passa por isso, né? Tudo isso é o que a gente passa, né? Então a prova da pobreza, né, da miséria, traz essa sensação e traz esse lamento, né, contra a providência, apesar da gente já estar vendo anteriormente que é uma prova concedida e que nós escolhemos pelo nosso livre-arbítrio o caminho que vai guiar. Mas a da riqueza também é terrível porque ela incita a todos os excessos. Então, a riqueza, a gente vê que muita gente que está indo num rumo bom, né, que a gente vê, olha, está indo, trilhando um caminho legal, quando vem a abastança, a pessoa se perde. Né? Isso a gente já viu na nossa vida N vezes. Né? A pessoa modifica e se perde mesmo. Né? Por quê? Porque a riqueza incita todos os excessos. Então a gente vai para as duas provas são iguais, né? Mas mais à frente na pergunta 925, Kardec volta a esse tema, que como eu já falei, nós vemos Kardec voltando a temas com perguntas sutilmente diferentes, mas a gente vê que as respostas dos espíritos são sempre iguais, né? São sempre indo no mesmo caminho, né? Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-lo merecido? Então, outra vez, né, favorece. A gente já viu que lá Kardec perguntou por que Deus concede. Aqui Kardec já coloca Deus como favorecendo algumas pessoas, né? Então a gente vai quebrar a lei da igualdade, né? Então Deus vê todos os filhos como iguais. Ele não favorece nenhum, né? Mas na nossa visão, que eu falei, no nosso óculos ainda limitado, a gente interpreta que há um favorecimento. E os espíritos respondem: isso significa um favor aos olhos do que apenas ver o presente. É esse óculos que eu falei. A gente não tem a capacidade de enxergar mais amplamente. A gente vê o que está nos apresentando. Então a gente está vendo o presente daquela pessoa e se acha ele favorecido. Mas fica sabendo, a riqueza é de ordinário a prova mais perigosa do que a miséria. Então a gente vê que quando vai fazer uma equiparação, apesar de na 815 ele falou ambas são igualmente perigosas, a gente vê que da riqueza traz mais riscos, por aquilo que nós já falamos antes e na questão 816 vai aparecer de novo, né? Porque ela propicia muitos desvios, né? A pessoa acaba se envolvendo por orgulho, por vaidade e se perde querendo mais, 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 né? Tentando tirar do outro. A pessoa já tem muito, mas quer o que o outro tem, né? Apesar de ela não saber nem como vai usar aquilo que ela já tem, aquilo proveria a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração dela, mas ela quer mais, ela quer o do outro, né? Então é uma prova muito perigosa, onde os espíritos de fato falham com uma grande intensidade. Então isso é a atenção que a gente tem que ter. Na questão 816, Kardec continua: estando o rico sujeito a maiores tentações, que aí é essa pergunta que a gente viu agora, né? Também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem. Então, o rico está sujeito a maiores tentações, mas ele também tem a possibilidade maior de fazer o bem. Bom, isso na nossa cabeça é bastante claro, né? Se ele conseguisse se desligar daquele desejo material de tudo possuir, de tudo ter, com certeza ele teria mais facilidade
de exercer o bem, né? Mas a gente sabe que às vezes ele não consegue, e pessoas que estão na prova da miséria ou da pobreza são capazes, né, de proporcionar o bem às pessoas próximas com muito mais desprendimento. Mas é justamente o que nem sempre faz. Muitas vezes, nessa prova, né, da riqueza, a pessoa torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então, isso é a atenção, né? A necessidade. Então, ele tem um automóvel, ele precisa de um automóvel mais potente, mais moderno, mais bonito, e vai se perdendo, né? Ela sempre quer mais, né? Quando eu me formei numa parte da minha graduação, foi escolhido um paraninfo de outro curso e na época estava um dono de empresa que financiava a Copiad aqui no Rio de Janeiro, né? E um dos fundadores da Mil sempre mandou os gestores fazer o curso de administração na Copiad e ele todo ano fazia a doação da obra, ajudava a Copiad no funcionamento, né? E um dos professores, esse que foi até o Paraninfo, era um professor de outro curso, né? Esteve com ele uma época fora do Brasil, com um dos fundadores da Mil. E esse fundador da Mil deu para ele uma gravata, na época que era muito visada, muito desejada, que era uma gravata da Hermès, né, uma marca francesa. Né? E aí ele falou que ele pegou a gravata de presente e foi para casa. E ficou pensando naquele presente. Né? 3 dias depois ele voltou e devolveu o presente, né? E ele falou: olha só, eu cheguei em casa, olhei para minhas camisas, vi que não tinha nenhuma camisa que eu pudesse usar aquela camisa com essa gravata. Era muito destoante. Eu ia ter que comprar mais 3 camisas para usar com essa gravata. Eu fui olhar meus paletós, se eu comprasse as camisas e usasse a gravata, eu ia ter que comprar paletó. Aí do paletó ele vai para a calça, vai para o sapato, vai para a meia, vai para o sapato, e ele chegou à conclusão que aquele presente ia trazer uma série de outras consequências e dispêndio, né? E levou. Mas eu estou trazendo esse exemplo que eu acho sempre interessante, que foi engraçado na época, é isso, né? Ele entendeu que poderia aquilo ser um estímulo à insaciedade, de adquirir mais, de mais e mais, e aquilo trazer. E é o que acontece. A pessoa que tem a gravata precisa 10 camisas, precisa 10 calças, que na realidade você, né, 10 sapatos, mas você só tem 2 pés, né? Então, para que é essa abundância? Mas é isso, a necessidade aumenta. E aí, quando ele olha, né, aquela história da pessoa que tem um armário com pouca roupa, ela olha, veste aquela que ela tem, né? E o que tem muito, olha, sempre diz: não tem nenhuma roupa que dê para mim vestir hoje para ir no trabalho, na festa, na reunião, seja o que for, né? Apesar de ter 10 calças, 10 paletós, 10 camisas, 5 gravatas, meia, sapato, ela olha, nunca tem, porque não acha que nunca tem bastante para si. Então, isso é um cuidado importante. E aí Kardec faz um comentário após essa pergunta que é: a alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a da desgraça. E a gente vê isso, né? As responsabilidades das lideranças, né? Porque quanto mais rico e poderoso, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios que dispõe para fazer o bem e o mal. Quer dizer, então o poder e o dinheiro trazem, né, facilidades para nós exercermos o mal e exercermos o bem. Mas isso com certeza amplia as nossas responsabilidades para com a nossa comunidade, para com a humanidade. Deus experimenta o pobre pela resignação, né? E a gente sempre fala de Joana, resignação ativa. É entender que
podemos ter dores e sofrimento, mas que nós temos que entender o motivo, contornar e seguir em frente. Não deixar que essa dor nos paralise. Isso é resignação ativa. E o rico pelo emprego o rico pelo emprego que dá os seus bens e o seu poder. Então, é uma experimentação, como ele falou no início, que ele fala, para experimentá-los de modos diferentes. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um furo de agulha do que entrar um rico nos reinos do céu. E aí Kardec nos remete à pergunta 266, que é: não parece natural que se escolha as provas menos dolorosas, foi aquilo que eu fiz no início, né? Se Deus nos testa, né? Se são testes, nós na erraticidade escolhemos, né? Não seria fácil a gente escolher as menos dolorosas, né? Não seria mais simples, mas isso ia facilitar o nosso progresso? Pode parecermos a voz, ao espírito não. Logo que se desliga da matéria, cessa toda ilusão. Então, no plano espiritual, todas as ilusões se acabam, né? E a gente vai ver de forma muito clara o que ocorreu. E outra passa a ser a maneira de pensar. Então, a gente vai ver os eventos que nos ocorreram e nós vamos mudar a visão. Com certeza, na próxima prova, na próxima encarnação, escolheremos provas e ficaremos mais preocupados com o rumo que caminharemos, né? Porque todos nós temos a certeza que nosso processo é de aperfeiçoamento contínuo, né? Chegando à perfectibilidade relativa. Então, é uma aprimoração lenta, mas progressiva, né? Também sabemos que os espíritos não retrogradam, muitos podem até ficar estacionados. E aí, eu pensando nesse texto no geral, a gente vê no Mundo Maior, no livro de André Luiz, né, pela mediunidade de Chico Xavier, um capítulo onde André Luiz vai encontrar o avô dele numa situação de muito sofrimento no plano espiritual, porque o avô dele ficou muito apegado aos bens materiais, à riqueza, ao dinheiro. Então ele encontra o avô, eu não vou dar um spoilerzinho, mas recomendo que leiam, só vou dar uma passagem. Ele encontra o avô num charco, agarrado à lama, achando que é ouro, e preso naquela situação porque ele estava preocupado que iam roubar o ouro que ele tinha. Ele e outros irmãos que passavam por essa dificuldade, né? E durante a conversa a gente vai vendo o que aconteceu com o avô de André Luiz. Foi a prova, era uma pessoa bem sucedida, com posses, mas que se deixou levar por esses desejos de cada vez querer ter mais, a ponto de ele ter afastado a irmã de criação da herança do pai, e isso já falou do dinheiro anteriormente, do dinheiro obtido pelas heranças, se foi de forma lícita ou ilícita, né? O que influencia, né? E ele afasta a irmã de criação para ficar com todo o dinheiro dela, né? Ela vai morar numa casa, por favor, trabalhando, uma vida simples, porque ele foi muito apegado. Mas ele tinha um carinho muito grande por André Luiz. Era o neto que ele acolhia. E ele deixou uma parte do dinheiro dele para pagar a faculdade, o estudo de André Luiz, para André Luiz se formar em medicina, e com a visão que o André Luiz realizaria junto aos pobres mais caridade do que ele exercia. E André Luiz, quando vê isso, fica muito envergonhado, porque ele vê que o avô dele deixou o dinheiro e esperava que ele fosse um médico caridoso, e a gente sabe que ele não foi, né? Então a gente vê a dificuldade do dinheiro, né? Do que trouxe aquela parte material. E aí
a espiritualidade vai auxiliar o avô e fala que ele teria que vir por uma prova expiatória, uma prova mais difícil. Né? E seria qual? Ele viria para vivenciar num local mais humilde, mais digno, porque ele tinha até já uma proposta de profissão. E aí quem chamam, que já está encarnada, estava no sono, desdobramento do sono, chamam essa irmã que já tinha voltado ao plano material para conversar com ela. Ela estava encarnada numa família humilde, ela queria se casar, e aí trazem ela, é claro que no início sempre tem aquela dificuldade, mas ela demonstra muita misericórdia pelo irmão que afastou ela da herança e concorda em recebê-lo na casa dela. Ela estava querendo casar, ela pede só a bênção para o casamento dela, para a espiritualidade permitir que corresse tudo bem, e ela concorda em recebê-la ele no ninho doméstico, né? E aí ele viria numa família humilde, uma família que o pai era pedreiro e a proposta dele era pedreiro. E aí a gente vê qual a prova que o avô de André Luiz ia passar? A prova da pobreza? Não. A prova da pobreza estava ali, mas a maior prova que ele precisava passar era se reconciliar com a irmã, restabelecer os laços. O que ele fez para trazer dificuldades a ela? Essa, na realidade, é o pano de fundo, a grande prova dele. Não era viver na pobreza, na dificuldade material, porque na outra vida ele viveu na abundância. Era restabelecer relacionamentos, entender sobre o perdão e sobre o amor puro. Então, quando a gente vê, eu trouxe essa história, porque eu acho que a gente amplia um pouco a visão, né? De irmãos que passam sempre pela prova da riqueza, mas muitos que estão passando pela prova da miséria, que na realidade não é a miséria, aquela dificuldade material onde está a grande dificuldade. É nos relacionamentos que precisam ser restabelecidos com outros irmãos. Bom, então muito obrigado a vocês pela assistência, pela possibilidade de estudo. Espero poder estar com vocês numa próxima vez. Boa noite.